imagine, meu irmão, que você entra num ônibus, indo para casa de volta do trabalho, e assim que você sobe os degraus da porta de acesso do ônibus, você passeia os olhos assim. Eu não sei se você já entra no ônibus passeando os olhos, ou se você entra no ônibus de cabeça baixa, não olha para ninguém, não sei. Mas vamos imaginar que desta vez você passeia os olhos, e quando você passeia os olhos sobre os passageiros rapidamente, você vê sentado no fundo um policial, lá no fundo do ônibus. Você vê um policial sentado, e aí, você se sente mais seguro ou menos seguro? Mais ou menos seguro? Pergunta a pessoa aí ao seu lado, você se sente mais seguro ou menos seguro se você vir um policial sentado no ônibus? Fale aí, por quê? E aí, quem se sente mais seguro? Levanta a mão, vendo um policial. Quem se sente mais? Quem se sente menos? Levanta a mão, quem se sente menos? Tá meio que empatado, ó. Meio que empatado. Wilson, você sente menos, né? Por quê? Porque o policial está... Sim. Aí pode virar um velho oeste, né, ali. E você sentado no meio, exatamente no meio. Entendi. Quem se identifica com o sentimento Wilson aqui? Teve gente que trocou de voto. Devia ser vereador, visto que tem uma conversa poderosa, uma lábia mesmo daquelas. O pessoal mudou de voto por causa do seu argumento. Diga aí. Outra pergunta. Se você pudesse escolher qualquer outro lugar do mundo para morar, estado ou país, pode ser qualquer lugar do mundo, certo? De Gramado é a Europa. Quem já foi a Gramado? Levanta a sua mão. Dizem que Gramado nem parece Brasil, né? Então, se você pudesse escolher de Gramado à Europa, qual lugar você escolheria? Pergunta aí a pessoa aí do seu lado, que lugar você escolheria no Brasil ou do mundo inteiro? Gilson, me diga aí que lugar você escolheria para morar. Não vale dizer Recife, não. Eu sei que você é bairrista, mas... eu sabia. Não sei nem porque ele perguntei, porque eu sei que você é bairrista mesmo, você é patriota daquele bem. Deixa eu ver aqui. Gideon, escolha outro. Não vale dizer Brasil, não, porque Gilson estragou a dinâmica. É brincadeira. Fala aí. Gramado. Foi porque eu dei a deixa, foi? Gramado. Lu, escolheria onde? Sim. Para onde Daniel for? É uma só carne mesmo, né? Conhecendo Luane como eu conheço, a minha ovelha, ela gostaria que existisse de verdade a fábrica de chocolate lá de Willy Wonka para ela morar dentro. Não é não, Dan? Confirma? Pois é. Agora, esse lugar que você disse que gostaria de ir, existe garantia de que você seria feliz lá, sim ou não? Não existe garantia? Eu acho que foi um coral. Todo mundo aqui decidiu que não. Por quê? Por que não existe garantia que esse lugar finalmente lhe traria essa felicidade que você tanto busca? Por que não existe garantia? Porque um lugar é um lugar. É um pedaço de chão, com os enfeites diferentes ao redor. E com o mesmo céu. Mas é um lugar. É só um lugar. Meu irmão, uma pessoa pode estar na companhia do ser humano mais amável, acho que você vai concordar comigo, e amado também, e ir a qualquer lugar dos 4 cantos do planeta. Um desses que a gente falou aqui: Paris, a cidade do amor; Inglaterra, a terra da realeza; Portugal, a febre de muitos brasileiros, como é; os Estados Unidos, o país dos sonhos. Mas redobre sua atenção para escutar isso, para ouvir isso: feliz é quem habita na presença de Deus. Não é o lugar, não é o lugar. E nem é uma companhia humana. É a presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 84. A gente vai ler os versos de 1 a 12 a partir da versão ARA. E a gente vai dar início hoje a uma nova série de pregações, desta vez no livro dos Salmos. O tema da mensagem de Deus para você e para mim nesta noite. Pode jogar mais uma vez o pessoal da mídia o tema aqui. Feliz é quem habita na presença de Deus. É o tema
da nossa mensagem nesta noite. Quem já abriu em Salmos diz amém? É só abrir no meio da Bíblia, Salmos é bem facinho de achar. Eu estou lendo a partir da versão ARA, mas você pode ler na sua versão mesmo, tá? O pessoal da mídia, eu acho que vai jogar aqui daqui a pouquinho. Diz assim, redobre a sua atenção para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz o salmista, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre e a primeira chuva vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Que salmo, né, gente? Que salmo. O livro de Salmos é tão rico em promessas, profecias, exortações, que não existe nenhum outro livro mais citado pelos autores do Novo Testamento. Não sei se você já percebeu. Os autores do Novo Testamento citam os Salmos em torno de 80 vezes, gente. 80. O pastor e teólogo John MacArthur disse que os Salmos estão situados em 2 cenários. Olha aqui, por curiosidade. Primeiro, os atos de Deus na criação e na história. E segundo, a história de Israel. Historicamente, eles abrangem desde o momento da origem da vida e até a alegria do pós-exílio dos judeus libertados na Babilônia. Ao passo que, tematicamente, eles preenchem uma lista variada de assuntos, desde a perfeita adoração celestial até a imperfeita adoração terrena e as constantes tretas da terra. Mas, ao longo dos tempos, o livro de Salmos tem mantido o seu principal propósito. E qual é, pastor? Vou dizer que é promover a adoração apropriada ao nosso Deus. A própria palavra Salmos é do grego psalmos, que quer dizer um cântico ou um hino perfeito para ser cantado com acompanhamento de instrumentos de corda. Naquela época, harpa, né? Hoje, violão ou guitarra, por exemplo. Com uma coletânea incrível de 150 cânticos e poemas sagrados, a gente pode dizer, sem medo de errar, que se os batistas têm um cantor cristão, você que é um batistão há muitos anos, sabe que a gente tem o cantor cristão, e os pentecostais têm o quê? Tem o quê? A harpa cristã. Os salmos são um antigo inário do povo de Deus. A verdade é que o livro dos Salmos causa um impacto capaz de transformar as nossas vidas. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Salmos ele explora a natureza pessoal do nosso relacionamento com Deus. Qualquer pessoa que queira conhecer melhor o Senhor vai, sem dúvida nenhuma, encontrar nos Salmos uma ajuda e um guia incomparáveis. Eu aposto que alguns de vocês já leram ou ouviram alguns Salmos, mesmo antes de se converterem. Mesmo antes de você se tornar crente. Quer ver? Levante sua mão se você já tinha ouvido, já tinha lido um salmo antes de se converter. Levante sua mão. Muita gente, né? Eu também arrisco pensar que Salmos é o livro favorito de muita gente aqui.
que é o livro que você mais gosta de ler entre todos da Bíblia. Talvez a característica mais marcante dos Salmos é a profundidade da emoção que eles exibem. Os Salmos faz a gente lembrar que, independentemente do que a gente possa sentir, porque a gente tem um turbilhão de sentimentos passando pela nossa cabeça todos os dias, raiva ou dor, gratidão ou alegria, a gente pode livremente abrir os nossos corações para o Senhor. O Salmo 84, nosso texto desta noite, está entre os salmos chamados Cânticos de Romagem. O que é isso, pastor? Eram salmos que os judeus peregrinos, eles cantavam enquanto eles caminhavam para Jerusalém, o destino mais desejado de todo peregrino. Nos anos em que Jesus andou na terra, e mesmo antes, a lei de Moisés requeria que todos os judeus, fosse judeu, tinham que fazer isso, do sexo masculino, peregrinasse a Jerusalém, ao templo, 3 vezes por ano, para participar das 3 festas principais lá em Israel, as festas judaicas anuais, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Quem e quando o Salmo 84 foi escrito não dá para a gente saber, não dá para a gente ter uma ideia. O que a gente tem são apenas hipóteses baseadas em acontecimentos históricos. Mas talvez o verso 6 dê uma pista para a gente, só uma pista. Note a expressão mencionada aí, primeira chuva, no verso 6. Isso dá a entender que esse salmo deve ter sido composto por um peregrino que participou da festa dos tabernáculos perto do fim do mês de outubro. Alguém que estava revisitando as lembranças inesquecíveis das peregrinações e ficou assim extasiado com todo o esplendor de Jerusalém e do templo de Deus. O fato é que o autor desse salmo, seja ele um filho de Coré ou qualquer outra pessoa, chegou a algumas conclusões sobre o santuário de Deus. Ele chegou à conclusão que a pessoa que habita na presença de Deus é feliz. Mas por que é feliz? É feliz porque na presença de Deus você encontra força incomparável, meu irmão. Esse é o nosso primeiro ponto, também vai aparecer aqui no telão. Você pode repetir comigo? Na presença de Deus você encontra força incomparável. Amém? O verso 5 diz assim, ó, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Meu irmão, imagine que alguém que não conhece Jesus fizesse para você que é cristão, porque as pessoas fazem perguntas, né? E você que está duelando com um problema difícil um bom tempo, quem está duelando com um problema difícil? Pelo menos um problema faz um tempo. Levanta a mão, você está duelando com um problema difícil. Muita gente está duelando aqui com problemas difíceis. Então vamos supor que uma pessoa que não é cristão chegue para você e saiba que você está duelando com esse problema, porque convive com você, um colega de trabalho, sei lá, um amigo seu, um parente, e faz algumas perguntas para você. Uma pergunta, por exemplo, como é que você pode estar vivendo essa situação difícil há tanto tempo e ainda ter um sorriso no rosto? Como é que você consegue sorrir? Me explica aí, com essa situação que você está vivendo, como é que você consegue sorrir ganhando um salário michuruca que você ganha, que eu sei que você ganha, como é que você consegue? Bambam, por exemplo, só conseguiu sorrir depois de ser nocauteado pelo Popó, com um cruzado de esquerda numa luta que durou 36 segundos. Eu fiquei revoltado, gente, fiquei até 2 horas da manhã para ver essa luta. A luta acaba num murro, não é brincadeira não, né? Mas Bambam ficou muito feliz, obrigado, por quê? Porque esse murro na cara que ele levou rendeu milhões para a conta de Bambam. Foi ou não foi? E os outros de besta como eu perderam o som, não ganham nada. Mas como você consegue apanhar tanto, você que está rindo agora, você consegue apanhar tanto no trabalho para ganhar a merreca que você ganha e ainda sorrir? Não é não? Ou outra pergunta que alguém pode fazer para você: como você aguenta não ser tratado do jeito que você acha que você merece no seu casamento e ainda não pulou fora desse relacionamento, tantos anos com essa mulher, tantos anos com esse homem, você não é tratado do jeito que você merece, você sabe disso, como é que você aguenta? Como é que você não pulou fora? Outra pergunta que alguém pode fazer para a gente: como é que você diz querer tanto arranjar a um namorado e você não consegue ficar desesperada vendo o tempo passar e as outras amigas tudo colocando o anel no dedo primeiro do que você? Como é que você não está desesperada? Ou então, como é que você consegue manter a esperança mesmo estando desempregada há tanto tempo? Como? Ou como é que você encontra forças para educar filhos que te dão tanto trabalho? Como? Ou como é que você aguenta ver seu sonho adiado por tantos anos?
e um bocado de coisas dando errado para você faz um tempão sem perder a esperança de vez. Me explica como é que você consegue isso? Daí você responde de cabeça erguida, porque provavelmente você já deu uma resposta parecida. Eu espero que você dê esse tipo de resposta aqui para orgulho do seu Deus. Eu quero apostar que alguns de vocês já deram uma resposta parecida. Você com a cabeça erguida, você responde para uma dessas perguntas. Você diz assim, ó, você não conseguiria entender. Não adianta eu tentar te explicar, você não conseguiria entender. Você precisaria ir a quem eu fui e permanecer na presença dessa pessoa. Só então você vai poder entender. A força que alimenta a minha felicidade está em Deus. E os que confiam no Senhor, diz a palavra, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É por isso que eu aguento. É por isso que eu aguento. Com certeza a pessoa ia ficar assim, nossa, eu tenho que ir correndo para esse lugar. Me diz aonde fica. Aí você fala, é fácil, é na presença de Deus. É só ir numa congregação onde ele está. Foi isso que atraiu o Roberto e a Lei para esse lugar. A Lei, mesmo tendo sofrido um acidente, ela tinha que estar na casa do Senhor. Ela deu um jeito de vir para a presença dele. Quem fez a propaganda? Monique. Certamente eles viram que Monique tinha os dilemas dela, mas ela conseguia sorrir. Então, não restou outra opção para ele, senão fazer a pergunta, onde é que está Deus? Onde ele está se manifestando? Eu quero estar na presença dele, meu irmão. Aqueles a quem Deus considera felizes são os que estão constantemente envolvidos com a presença dele. Pense comigo, e vir à casa de Deus é renovador demais, mas poder levar a casa de Deus para a sua casa, isso é o céu na terra, é ou não é? É o céu na terra, meu irmão, desde o dia em que na cruz, Jesus ele deu o último suspiro, ele disse, está consumado. Depois que ele falou isso, foi o último suspiro. No mesmo instante, o véu que separava você de Deus se rasgou de cima a baixo, meu irmão. E como diz a música que a gente ama tanto cantar, o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha. E a cada dia brilha mais. Agora, meu irmão, não só você pode entrar no Santo dos Santos, mas Deus pode sair de lá. Que a gente só pensa nisso, né? A figura que a gente faz é da gente entrando no Santo dos Santos quando o véu se rasga. Mas deixa eu dizer outra coisa para você que você não havia pensado. Não somente você entra lá, mas o Deus vivo, o Senhor dos senhores, ele entra no seu coração para habitar no seu coração. Essa é a garantia de que quando você volta para casa, você vai continuar sendo convidado especial de Deus, desfrutando da hospitalidade do céu na terra. Uma hospitalidade designada por Deus e servida pelos anjos dele, que apesar de andarem no meio de um cenário barulhento da terra, caótico, tumultuado, que é o nosso planeta, eles dão um jeito de não deixar cair das bandejas nenhum dos itens que eles trazem da bondade de Deus que ele envia a você nesta noite. Só quem crê diz amém. Agora confira comigo a segunda parte do verso 11, diz assim, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Se você gosta de sublinhar palavras e expressões na sua Bíblia, e você está com a caneta, sublinha essa expressão aí, ó. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Sublinha essa expressão aí. Isso quer dizer que se você não recebeu alguma coisa que você quer muito de Deus, que você vem pedindo muito a Deus, ou essa coisa não vai fazer bem para você, já que Deus não pode negar nenhum bem. O que está dizendo aqui, que ele não pode negar é nenhum bem. Se ele não te deu, é porque essa coisa não vai te fazer bem, essa é uma possibilidade. Ou ele ainda está preparando o que ele vai te dar, só que está demorando porque ele está caprichando. Ou, essa é a parte ruim, eu tenho que também dar a má notícia, a notícia completa. Ou quem sabe você ainda não recebeu, ainda que você quer tanto, porque você tem algumas pendências com Deus. Se esse for o caso, você sabe exatamente quais são as suas pendências. Porque o Espírito Santo, ele não deixa de advertir amorosamente os filhos dele. Se você tem alguma pendência, você sabe. Você sabe. Quando você está assim, será que eu tenho alguma pendência com Deus?
É um problema. Porque você está se achando tão bom, que você não consegue enxergar nem mesmo 1 ou 2 ou 3 falhas em você. Mas a gente sabe quando a gente tem alguma pendência com o Espírito Santo. E nesse caso, o salmista é claro, como a luz do sol, ele diz assim, Deus não recusa bem algum a quem mesmo? A quem é que ele não recusa bem algum? Vejam aí, a quem? Aos íntegros. Não é isso? Aos íntegros, ou seja, a partir do momento em que você começa a confiar na sua própria força, a partir do momento em que você decide viver intervalos da presença de Deus, você sem querer opta pela infelicidade por adiar um caminhão cheio de entregas de coisas boas que Deus tem para você. Daí você pode perguntar, mas uma vez que eu confesso Jesus como Salvador e Deus passa a habitar dentro do meu coração, então, pastor, dá para sair da presença de Deus? Se eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador, e você acabou de falar que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do meu coração, eu posso sair da presença de Deus? Pergunte a pessoa ao seu lado. Pergunte aí a pessoa do seu lado. Dá para sair da presença de Deus? E aí? Tem um bocado de gente calada. Dá para sair da presença de Deus? Quem acha que dá? Levanta a mão quem acha que dá. 1, 2, 3, 4 pessoas. E o resto provavelmente acha que não dá para sair da presença de Deus. A resposta é sim e não. Sim, não. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Eu explico. Você nunca consegue sair da presença ocular de Deus. Da presença ocular, você não sai. Porque Deus tudo vê, amém? Deus tudo vê e vê o tempo todo, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele vê tudo o tempo todo, de frente para trás, de trás para frente, em todos os lugares. Mas você pode escolher não se entregar voluntariamente à presença atuante dEle na sua vida. Então, em um certo sentido, o seu direito de escolha, que a teologia chama de livre agência, permite a você dar escapadelas, digamos assim, da atuação direta e voluntária da presença de Deus na sua vida. Nesses momentos você passa a viver desprotegido e infeliz, porque o único lugar protegido e feliz que você pode estar é no centro da vontade de Deus, meu irmão. Repita comigo, o único lugar seguro e feliz é o centro da vontade de Deus. Mais uma vez para a gente não esquecer. O único lugar feliz e protegido é o centro da vontade de Deus. Não esqueça não. O salmista disse que até o pardal e a andorinha encontrar lugar seguro para ele e para os filhotes. Que lugar é esse? Junto aos altares de Deus, meu irmão. E você, meu irmão, já encontrou o centro da vontade de Deus? Nesta noite, se eu lhe perguntar, você diria que você está no centro da vontade de Deus? Não na margem, não longe, mas no centro gravitacional, no ponto de equilíbrio da vontade de Deus. Lembra que esse lugar é o único lugar seguro e feliz. O único. Se você encontrou, não saia por nada, nada nesse mundo. Segure firme nesse lugar, meu irmão. Eu sei que muitos cristãos chegam a uma certa altura da caminhada cristã, entregam os pontos, desistem. Começam a dizer assim, é impossível, pastor, viver a vida o tempo todo optando pelas escolhas de Deus, uma vida de fé, de constância, de pureza, de caráter, é muito difícil. Eu aqui sei, eu também sou de carne, igualzinho a você, eu sei que é muito difícil e eu tenho que concordar, é realmente impossível, não é só difícil não, é impossível, não é só difícil, é impossível, sem dúvida nenhuma, a não ser pela força do Espírito Santo de Deus. A palavra diz em Gálatas 5,16, ande no Espírito e você jamais satisfará os desejos da carne. Meu irmão, nesta noite o Senhor disse para você assim, ó, não é por força, você já ouviu isso? Vou lembrar, não é por força não, nem é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Um dia um pai estava olhando da janela de casa, o filho tentar tirar uma pedra bem pesada da caixa de areia onde o menino estava brincando. Ele estava brincando lá com umas coisas, aí viu uma pedra, ele queria tirar aquela pedra pesada demais para ele. O menino cada vez mais frustrado, ele lutava com todas as forças para tentar levantar aquela pedra, ele não conseguia, a pedra não saía do lugar, não conseguia de jeito nenhum, a pedra nem se movia. Ele não conseguia colocar a pedra por cima da mureta para ter mais espaço para brincar. Finalmente o menino decide desistir. Ele se senta na mureta,
com as mãos cruzadas, com a cabeça baixa, e fica lá amuado um tempo. O pai então sai de casa, porque ele estava olhando pela janela, caminha até o filho, chega lá e pergunta assim: o que aconteceu, filho? Você não consegue levantar essa pedra, não? E aí o menino responde: não, senhor, eu não consigo. E o pai pergunta: você já usou toda a força que você tem disponível? O pai pergunta, e ele responde: sim, eu já usei toda a minha força, mas eu não estou conseguindo. E o pai diz: não, você não usou. Você não usou toda a força que você tem disponível? Você não pediu a minha ajuda. Meu irmão, tem alguma situação que você não está conseguindo enfrentar sozinho nesta noite ou faz um tempo? Tem alguma decisão que você não está conseguindo tomar sozinho? Tem algum serviço que você vem realizando há um bom tempo, mas você não consegue melhorar sozinho? Então eu quero dizer que você, nesta noite, deve chamar Deus para lhe ajudar. Porque você tem nele toda a força disponível. Chame Deus para lhe ajudar e continue perto dele, meu irmão. Talvez tem alguém aqui que chamou o Senhor para ajudar, mas não está tendo paciência de esperar ele agir. Eu quero dizer para você que se você continuar esperando e acreditando, você vai ter a ajuda do Senhor. Quem crê diz amém. Porque o nosso segundo ponto, na presença de Deus se encontra a força que transforma o seu mundo. Mas como é que a força dele transforma o meu mundo? Como é que transforma o seu mundo? Meu irmão, Deus transforma largatas, olha o que é que ele faz em borboleta, você sabe disso. Ele transforma areia em pérola, ele transforma carvão em diamante, e comigo e com você ele vai usar o tempo e vai usar as circunstâncias. Repita para a pessoa do seu lado: Deus vai transformar o seu mundo através do tempo e das circunstâncias. A pergunta é: você vai esperar? Ou você vai ficar que nem aquele menino sentado na mureta, com os braços cruzados, amuado, esquecendo que você tem pai e que no seu pai você tem toda a força disponível? Repare no verso 6 a expressão: o qual, passando pelo vale árido ou vale de Baca, o caminho de Jerusalém passava pelo vale de Baca, um lugar que de tempos em tempos ficava bem regado, uma bênção de Deus, um trecho por onde os peregrinos ficavam felizes em passar, porque era a rota para Jerusalém. Pelo que tudo indica, Baca era geralmente um lugar deserto, mas quando os peregrinos passavam pelo local no mês de outubro, Deus enviava chuva, fazendo Baca, que em hebraico quer dizer lugar de lágrimas, virar um lugar de alegria, um deserto que floresceu. A prova disso é a continuação do verso 6, que diz assim: faz dele um manancial de bênçãos. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Meu irmão, enquanto você atravessa o deserto desse mundo, escute isso com o seu coração: Deus abre fontes e poços nos lugares secos, para que você beba da força que transforma o seu mundo, a força que vem dele. Deus vai usar o tempo e as circunstâncias, como eu falei, para aumentar a sua força, e ele vai transformar o seu mundo assim. Deus vai transformar o seu lugar de lágrimas em lugar de alegria. Você crê? Eu gosto da forma como o teólogo britânico Adam Clarke ele coloca isso. Ele diz assim: olha, as chuvas benignas transformam o deserto em um jardim. O que quer dizer que a resolução e a fé transformam as desvantagens em proveito. E por ter a força limitada do Espírito Santo, que você começa a mudar o seu mundo, meu irmão. Tanto o seu mundo interior, quanto o seu mundo exterior, melhor dizendo. O ambiente onde você vive, com o jeito de viver, que começa, como diz o apóstolo Paulo, a exalar o bom perfume de Jesus. Isso é bem importante que você esteja atento. Falando em perfume, diga aí para a pessoa do seu lado uns nomes de 2 ou 3 perfumes que você acha bem cheiroso mesmo, cheirosão, muito cheiroso, 2 ou 3 perfumes bem cheirosos. Acho que tem gente que já disse uns 4. E aí, quem me diz o nome de um perfume bem cheiroso aí?
É mesmo. Natan, perfume bem cheiroso, Natan. Alfazema. Alfazema. Todo mundo comigo assim, ó. Todo mundo faz assim, ó, comigo, ó. Todo mundo. Faz tempo, hein? Você pegou emprestado do seu avô, foi, Natan? Esse alfazema, hein? Vamos lá. Eu vou pegar outra geração aqui para dizer. Lucas, me diga aí um perfume que não seja alfazema. Diga aí. Olha aí, Van Million, tá certo. Mais um perfume cheiroso para perguntar uma mulher. Pauliane, um perfume cheiroso aí. Love, menina, estiloso, né? Olha aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como você se sente quando você está em um mesmo ambiente em que alguém está usando esse perfume que você falou que é super cheiroso? Pode ser Love, pode ser One Million, pode ser Alfazema. Como é que você sente quando você está nesse mesmo lugar com esse perfume super cheiroso, como por exemplo o clássico e sempre moderno CK1 Calvin Klein? Olha só que perfume. Por exemplo, que na primeira borrifada já deixa aquela fragrância nítida e limpa na pele, né? Eu vou dizer o que é que eu sinto quando eu estou perto de alguém que está usando um perfume super cheiroso, como eu me sinto, tá? Antes de tudo, eu fico impressionado e eu digo para mim mesmo assim, minha nossa, que perfume é esse? Eu fico pensando na minha cabeça, né? Que perfume é esse? Eu fico querendo descobrir o nome, se eu não conheço. Você sente assim, também levanta sua mão, se você... Eu fico, nossa, eu tenho que achar, comprar, eu tenho que usar esse negócio aí. Meu amigo, que perfume. A segunda coisa que eu faço é discretamente, se ninguém estiver olhando, dar uma checada como é que eu estou. Só se ninguém estiver olhando. Quem já fez isso? Não levanta a mão e admite. Não me deixem sozinho aqui também. Muita gente fez, tá vendo aí? Afinal de contas, é meio constrangedor a gente ficar perto de alguém super cheiroso quando a gente mesmo está cheirando a feijão azedo, não é não? É ou não é? A macaco morto a tapa, né? A gente não quer estar fedendo quando está perto de alguém super cheiroso. Ou talvez a melhor saída seja exatamente o contrário. Por exemplo, se a gente estiver na sala de espera de um consultório médico e de repente a gente percebe que alguém está super cheiroso e a gente não tanto, não tão cheiroso, já que não dá para a gente ir embora, a melhor coisa a se fazer nesse caso é se manter bem perto, né, daquela pessoa, o possível, que é para ver se a gente pega um pouco daquele cheiro incrível também, né, não? Pois é, então anote a estratégia, porque pode ser algum dia dessa estratégia. Agora, o que deixa a gente frustrado é que geralmente os perfumes super, hiper, ultra cheirosos e duradouros são também os mais caros. São os olhos da cara, não é? Isso me faz lembrar que outro dia a gente estava, Shirley e eu, numa loja do shopping, ela na seção de roupas e eu na seção dos perfumes, hipnotizado lá com o cheiro das amostras de cada perfume, mais cheiroso do que o outro e também mais caro do que o outro. De repente, Shirley aparece e diz assim, ei, vamos embora, tá bom de sonhar. Aí eu lembrei que eu não podia vender um rímel só para comprar um perfume, né? Não é demais. Bom, se por um lado o perfume que a gente mais gostaria, às vezes, está além do nosso orçamento, talvez esse perfume que você falou aí é o perfume do sonho, você não comprou ainda, você vai ter que, né, esperar um pouco. Mas eu conheço um perfume, meu irmão, mais precioso de todos os perfumes, a mais cheirosa de todas as essências e que está disponível de graça para qualquer pessoa, é o perfume de Jesus. Que tal? Que tal esse perfume? Você acha que o Love Barra, o One Million Barra, o Calvin Klein Barra, não chega nem perto? E tudo que você precisa fazer para ter esse perfume é pedir. É dizer para ele assim, Senhor Jesus, me dá um pouquinho, só um pouquinho do teu perfume. Ele sempre tem amostras grátis à mão para dar a quem pede, meu irmão. Amostras generosas o suficiente, não só para você, mas para você dividir também com outras pessoas. Que pessoas, pastor? Vou dizer, todos os dias a gente passa por pessoas que estão em deserto espiritual. É ou não é? É ou não é? Por tanto tempo que já carregam no corpo o odor do deserto, elas estão fedidas, não é no corpo, é na alma, porque o pior fedor é o fedor de dentro, é o fedor, o odor da alma, o odor da solidão, o odor do desânimo, o odor da desesperança, o odor do pecado, é tudo junto. Pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que nunca sentiram a fragrância do mais puro perfume do Mestre, meu irmão. Ele que é chamado no livro de Cantares, você vai lembrar disso, o lírio
dos vales. Não é isso? Mas você que é cristão, meu irmão, você leva o cheiro do mestre a todos os lugares que você vai. E isso é a garantia de que as pessoas vão ser atraídas ao cheiro de Jesus. Não é ao seu, é o cheiro dele, o cheiro do perfume dele em você. Afinal, é o conhecimento dele em você que liberta, não é o seu conhecimento. Não é o seu conhecimento de vida, não é a sua experiência de vida, não. Veja o que diz 2 Coríntios 2:14, não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Coríntios 2:14. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meu irmão, o perfume de Jesus é exalado por uma vida cristã vivida na força do sacrifício do capitão na nossa salvação. A gente mostra ao mundo quem a gente é, pelo que a gente faz com o que Jesus fez por nós na cruz. É esse perfume que atrai o não cristão, é esse perfume que dá a um cristão comum um cheiro irresistível. É esse perfume que transforma um ambiente cristão, um ambiente que você vive, que dá o tônus do nosso ambiente, transforma um ambiente em um ambiente cristão. Pela sua presença, a presença de um cristão no lugar. A pessoa que vive na presença de Deus recebe força do Senhor. Uma pessoa que vive na presença de Deus deixa a vida pelos desertos espirituais por onde ele passa. Você está melhorando, uma pergunta. Você está melhorando os lugares por onde você passa? Os lugares por onde você passa tem um cheiro diferente só porque você passou por ali? Muito melhor do que entrar no lugar e deixar um cheiro super cheiroso de um perfume que você está usando no corpo, é deixar um cheiro diferente do perfume que você usa por dentro, o perfume de Jesus. E aí? Os lugares por onde você passa têm sido melhorados? Um cheiro diferenciado? Essa capacidade acompanha você onde quer que você vá. Porque esse é o nosso terceiro e último ponto. Na presença de Deus você encontra força para usar a cada momento. A cada momento. No 3, você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Na presença de Deus você encontra força para usar a cada momento. Toda hora, meu irmão, no verso 7, o salmista usa o tempo gerúndio, veja aí, verso 7, para indicar uma ação contínua. Perceba que ele diz assim, ó, vão indo de força em força. Eles não vão hoje e depois pararam. Não, eles vão indo de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Com isso, o salmista quer dizer assim, ó, continue, é o que ele está querendo dizer em outras palavras, continue caminhando com Deus, porque enquanto você for andando, ele vai reciclando a sua força. Você caminha um passo e Deus fortalece, aquele passo, você dá outro passo, Deus te fortalece, você dá o terceiro passo, Deus te fortalece, porque você vai caminhando de força em força. De força em força. Então, meu amado, se você tem dito assim, eu não tenho mais força, toda a minha disposição para lutar já foi embora, eu não estou mais afim, eu não tenho mais disposição, não dá mais. Deus diz para você nesta noite, redobre sua atenção para você ouvir isso, uma nova medida de força está sendo dada a você. A minha força, diz o Senhor, não tenha medo, a minha força em você é renovável. A minha misericórdia sobre você hoje é uma nova misericórdia, porque ela se renova cada manhã, e hoje de manhã, a minha misericórdia sobre a sua vida foi outra. É de força em força, é de fé em fé, meu irmão. Continue caminhando, continue caminhando. Continue caminhando, porque eu vou repetir aqui, vão indo de força em força. Quem? Você, o povo de Deus. Todo mundo, todo o povo de Deus. Meu irmão, feliz é a pessoa que sabe que tem força renovada de Deus disponível a ela a cada momento, a cada minuto da caminhada. Dê uma olhada rápida nessa lâmpada, nessas lâmpadas aqui. Veja as lâmpadas aí do teto. Veja essas lâmpadas aí do teto. Dê só uma olhadinha rápida para ela. Veja que de uma só vez. Veja só o que é que aconteceria com essa lâmpada se a gente fornecesse para ela de uma só vez toda a energia para 140 minutos de funcionamento. O que é que aconteceria? Quem me diz? Isso, exatamente. Exatamente. Essas lâmpadas elas já estão acesas há mais de 120 minutos e ela provavelmente vai ficar acesa por mais 20 minutos aí que seja. Sem dúvida, se a gente desse toda a força de uma vez para elas iriam estourar. Da mesma forma, meu irmão, você não pode receber a força necessária para 140 dias de vida em uma hora. Não é verdade? Não faz sentido para você? Como é que Deus pode te dar toda a força para o ano inteiro de uma só vez? Como a lâmpada que recebe a energia necessária a cada momento, Deus vai dar para você força necessária para você ser luz do mundo, sim, mas a cada instante.
É de passo em passo, como diz o nosso texto. Eles vão indo, passo em passo, passo em passo. Vocês já perceberam que alguns dos animais que andam mais devagar são os que vivem mais tempo? Me diga um. Tartaruga. Tartaruga anda devagar pra caramba, mas naquela, né? Naquele pace que parece que está dançando reggae, né? Aí vivão aí naqueles 100 anos, 200 anos. Você chega lá, meu irmão. Chega lá no seu passinho de tartaruga que seja. Você chega lá. E principalmente depois dos 40, o nosso andar fica mais parecido com um passapano do que, né? Não sei como é que é. Pense bem, meu irmão. Você está buscando a força de Deus a cada momento. Pense bem aí. Você está buscando a força de Deus? Você que está querendo desistir, pode olhar direitinho, é porque você está caminhando na sua força. É porque você acha que você está sozinho. Você acha que você não tem um pai para mover aquela pedra, para te dar um empurrão, para te pegar no braço quando for necessário. Então você está buscando a força de Deus a cada momento. Será que você não está querendo receber hoje a força de amanhã? A força para o ano inteiro? O fato é que, querendo ou não, tudo que a gente pode fazer é viver intensamente, um momento de cada vez, um dia de cada vez. A gente tem que parar de insistir em viajar para o amanhã, em pensamentos, procurando lugares onde a gente possa encontrar oportunidades. Você não precisa se preocupar com o seu amanhã, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já está lá. Ele já está lá, ele chegou primeiro. Está lá sentado, esperando chegar. Por que se preocupar? Se ele já sabe. Sabe aquela frase que a gente escuta dos nossos melhores amigos? Já deu certo, né? Os amigos não dizem para a gente se a gente está esperando o resultado de um diagnóstico, de uma prova, se a gente está com uma cirurgia para fazer. Os nossos amigos, eles dizem, já deu certo, não é isso? Mas tem uma pessoa que pode dizer isso para você garantidamente. É Jesus que está no teu amanhã e ele pode dizer, já deu certo. Já deu certo. Veja a postura do salmista, ele vive tão intensamente no momento da presença de Deus, que ele chega a dizer no verso 10 assim, somente um dia vivido na tua casa, Senhor, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. A palavra hebraica usada aqui para a expressão vale mais é tob, que também pode ser traduzida, olha só, como trazer mais felicidade. Em outras palavras, o que o salmista quer dizer aqui é que não existe nenhum outro lugar, um momento nesse mundo em que você encontre mais felicidade do que um momento vivido na presença manifesta, inexplicável e integrante do Senhor. Não existe uma presença que é geralmente experimentada mais intensamente nos atos de Deus. Se você está sintonizado no céu, na mesma frequência que eu estou aqui, você é capaz de ter esquecido por esses minutos, está esquecendo por esses minutos um bocado de problema que veio lhe acompanhando até essa porta. Mas no momento em que você está totalmente entregue às influências do Espírito Santo, é como eu estou dizendo, se você está na mesma frequência que eu, a frequência do céu, por algum momento, esses problemas parecem que nem existem. Quem está comigo, diz amém. Isso pode ser prolongado, isso que a gente está vivendo aqui, nesse momento, pode ser prolongado, sim ou não? Sim. Como? Habite na presença do Senhor, meu irmão. Esteja na presença dEle. O que é que a gente está fazendo aqui agora? Nós estamos falando sobre Ele, nós estamos falando com Ele, nós estamos louvando a Ele, como o Chile falou, é uma arma de guerra o louvor. E o que é que acontece quando a gente louva, quando a gente fala com Ele, quando a gente ouve a palavra dEle? Acontece isso. A gente pensa até que a gente não tem problema, a gente consegue esquecê-los, a gente consegue fazer isso. É por isso que um só dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Tantas pessoas estão vivendo 1000 dias na farra, 1000 dias na bebedeira, 1000 dias nos prazeres, 1000 dias colecionando dinheiro, 1000 dias naqueles lugares que a gente gostaria de visitar, porque às vezes a gente pensa que a felicidade e a alegria está lá. Essas pessoas estão com um vazio existencial do tamanho do mundo. Não conseguem encontrar a felicidade que a gente encontrou aqui em 1 hora, em um dia, porque a nossa felicidade está em Deus. Está em Deus. Essa verdade é tão inspiradora que foi transformada em música. Como amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quem já ouviu essa música? Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece.
pelos teus átrios. E aí depois ele sai dizendo que a andorinha encontrou casa. Pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aqui. Honrando o nome de Jesus com a gente. E Deus recebendo a nossa adoração. Você sabia que o próprio Espírito Santo honra Jesus ressurreto? Ele está aqui. O Espírito Santo honrando o nosso Salvador junto conosco. Você sabe o que significa? Que na força da presença do nosso Deus triuno, qualquer coisa maravilhosa pode acontecer a qualquer momento. Por isso a casa de Deus é amável. Eu não faço pouco do meu Deus, não. Todos os domingos eu venho aqui dizendo assim, Senhor, faz coisas inauditas, cura alguém de forma maravilhosa, extraordinária, sem que eu precise nem orar. Porque afinal de contas, teu Espírito está aqui, então cura alguém na carne, cura alguém nas emoções, salva pessoas, faz coisas maravilhosas, não precisa ter pirotecnia, não precisa ter estardalhaço, não. O Senhor pode falar na brisa, mansa e suave, mas o que eu quero é o teu toque, o que eu quero é a tua manifestação, o que eu quero é a tua presença. E esse Deus está aqui, meu irmão. Nesse exato momento, alguém aqui, ou escutando essa mensagem de Deus pelo YouTube, ou está sendo, veja só o que pode estar acontecendo. Você pode não estar sabendo de nada, mas Deus pode estar curando você dentro dessa crônica. Ele pode estar mudando seu diagnóstico, ele pode estar mudando a notícia ruim que você acha que ia até amanhã. Ele pode estar já resolvendo o problema, já pode ter sido resolvido nesse exato momento. Você pode estar sendo curado de enfermidade, da alma e do corpo. Nesse exato momento, alguém pode estar se sentindo compelido a confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida. Nesse exato momento, todos estamos recebendo, todos, sem exceção, força para viver. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus está aqui. Está nesse lugar. Quem crê diz eu creio. Outro dia eu estava chegando na igreja, mais ou menos 1 hora antes do culto, e uma irmã chegou logo em seguida, e ela disse para mim, ela fala para mim, paz, pastor, e eu digo, paz, irmã, chegou bem cedo, hein? Confundiu o horário, foi? Eu perguntei para ela. Daí ela responde, não, pastor, eu sei que horas começa o culto, mas é que eu sinto uma coisa tão boa, que eu não sei explicar, uma coisa tão boa quando eu venho para cá, que eu queria vir todos os dias, eu queria morar aqui, pastor. Eu falei para ela brincando, minha irmã, é só trazer um colchão. É certo que nem o salmista, nem a nossa querida irmã, e nem ninguém consegue explicar a magia da felicidade que é estar na presença de Deus. A gente não consegue, a gente só tenta. Mas uma coisa é certa, só na presença de Deus você encontra força para usar a cada momento. Como bem descreveu o salmista no verso 11, ele diz assim, ó, o Senhor Deus é um sol e escudo. Os filhos de Deus, peregrinos nessa terra, não são deixados sem força. Eles não são, meu irmão. A nossa força é alimentada pelo sol da justiça. Eles não são deixados sem proteção. Nós não somos deixados sem proteção nem um só segundo. Nosso Deus é um sol que nunca se põe, meu irmão. Imagine um sol que nunca se põe. Você já ouviu essa descrição do céu? Você vai lembrar disso. No céu não tem sol, porque o nosso Salvador é o sol. Ele ilumina todo o céu. Ele é o sol que nunca se põe. Jesus é o sol que nunca se põe. Pastor, você está fazendo poesia? Não, eu estou sendo verdadeiro, literalmente verdadeiro. Apocalipse diz isso, não há luz lá, não precisa de luz, porque Ele é toda a luz de que o céu precisa, Ele é toda a luz de que sua vida precisa, meu irmão. Um sol que brilha no deserto das nossas noites mais frias por 40 anos, você lembra disso? Cada noite que o povo de Israel caminhou no deserto árido em direção à terra prometida, ele nunca sentiu frio nenhuma só noite Israel sentiu frio cortante e nunca foi destruído por nenhuma ameaça. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus tinha tanto um sol quanto um escudo em forma de pilar de fogo colossal que ia à frente deles enquanto eles caminhavam. Isso era o símbolo da presença cuidadora de Deus. Meu amado, na presença de Deus você tem um sol para aquecer as suas noites frias e iluminar os seus dias felizes, um escudo para proteger você dos dias perigosos que talvez alguém esteja vivendo. Em Deus você tem uma luz para lhe mostrar o caminho, um escudo para lhe esquivar dos perigos, e felizes são os que andam nessa companhia. Sem esquecer que Deus não prometeu, vamos lá, aqui eu vou caminhando para o fim da nossa mensagem. O que é que Deus não prometeu?
Ele não prometeu um céu sempre azul, não é isso? Não prometeu. Ele não prometeu caminhos sempre de primavera, ladrilhados por rosas vermelhas até o destino final. Ele não prometeu alegria sem tristeza, paz sem dor, vitória sem luta. Ele não prometeu nada disso. Mas vamos lá ao que Deus prometeu para você, e aqui eu fecho nossa mensagem. Ele prometeu força para este dia. Para hoje você tem. Hoje você tem força. Estou fraco. Tá não. Olhe direito. Você tem força para este dia porque Deus prometeu. Ele prometeu descanso para esta noite. Luz para o seu caminho. Graça para as suas batalhas. Ajuda do alto. Misericórdia renovada. Amor que não morre. E tudo isso você encontra na presença de Deus. Não caminhe mais sem direção, meu irmão. Estou falando justamente para você que está sem direção. Não sei quem é, mas Deus sabe. Não caminhe mais sem direção. Porque até o pardal encontrou casa em Andorinha o endereço. Feliz é quem habita na presença do Senhor.